vamos lá. Pegando aqui o versículo 8, né? O provérbio do versículo 8. O que semeia injustiça colhe desgraça, e a vara da sua indignação será destruída. É interessante porque a gente já viu isso várias vezes. A mesma Bíblia que fala sobre decretos de Deus é a Bíblia que fala que aquilo que o homem plantou, ele também vai colher. Esse versículo aqui lembra muito isso, né? O que semeia injustiça, colhe desgraça. Então, pegando aqui essa ilustração sobre plantação, o que é que a gente espera colher, né? Se você planta um pé de abacaxi, o que é que você espera colher? É óbvio que dali só vai sair abacaxi, né? Se você planta um pé de bananeira ali, você sabe, só se você não se lembra o que você plantou. Mas é óbvio que se você planta aquilo ali, só vai nascer aquilo ali, só vai nascer aquele tipo de fruto. Né? Então, é o resultado de quem semeia injustiça. Eu semeei injustiça, eu vou colher desgraça. Né? O retorno disso aí é desgraça. Então, eu planto ódio no relacionamento que eu tenho com os irmãos, eu planto ódio na minha casa, eu planto ódio na criação dos meus filhos. O que é que eu vou receber? Né? Então, é algo que a gente tem que pensar. O que é que eu estou plantando hoje para colher amanhã? O que é que na minha vida eu estou plantando hoje e espero colher amanhã? Né? Claro que Deus pode frustrar os meus planos. Se Ele frustrar os meus planos, Ele tem o melhor para mim. Mas como eu estou me planejando para isso aí? Né? E quando você planta algo, quando você cultiva algo, eu estou cultivando a criação dos meus filhos, eu estou cultivando santificação no meu lar, eu estou cultivando várias coisas e eu espero receber isso. Né? Digamos que não é só você que tem essa expectativa de receber aquilo que você semeia. Mas as pessoas ao redor, elas também estão vendo o seu jardim, digamos assim. Né? É o que a vida, é o que acaba com a vida de aparência. O que é que acaba com a vida de aparência? São os frutos. Porque você mantém uma vida de aparência nas redes sociais, mas aí as pessoas param para olhar o seu jardim, param para olhar aquilo que você plantou, param para olhar os frutos. E aquilo que a gente faz não tem fruto nenhum. Não frutifica, pelo contrário. Então, isso é o que acaba com a vida de aparência. Né? É o resultado daquilo que a gente tá semeando. Essa frase de que eu sou um cristão e eu não devo me preocupar com o que as pessoas dizem de mim. Né? Não... Faça as coisas sem se importar com o que os outros vão pensar de você. Isso não combina com a vida cristã. Não, você tem que saber o que as pessoas estão achando de você. E se tiver algum problema, você precisa ir lá e resolver. Né? Não para manter uma vida de aparência, mas pelo seu testemunho. Tem um pregador que eu gosto muito de ver as mensagens dele. Ele fala muito assim: a única Bíblia que o mundo lê é a sua vida. A única Bíblia que o mundo tem acesso é a sua vida. Então, talvez o mais próximo que o ímpio vai chegar da palavra de Deus seja alguma coisa que você pratica, algum testemunho seu. Isso aí não combina com aquela frase: pregue, se possível, com palavras. Né? Porque a gente sabe que o nosso testemunho não converte ninguém, não transforma ninguém. Ele não tem esse poder, né? Se fosse assim, eu trocava a mensagem do culto para falar da minha vida, né? Se a minha vida converte alguém, então a gente faria isso, como muitas pessoas erradamente faz. Mas o que é que a minha vida faz? A minha vida, o que ela faz, no máximo, é atrair, é ilustrar, é gerar uma curiosidade, né? E, de fato, a gente geralmente diz a ponte para a ponte, que Cristo é a ponte, né? Mas a ponte para ele é, de fato, o exemplo da sua vida. Qual é a sua conduta? Isso é o que vai atrair, né? Pelo menos vai atrair as pessoas ali para a igreja, para o ambiente cristão, e, de fato, ela ser transformado pela palavra
pela palavra de Deus. Tem aquele versículo de falar para a palavra de Deus não ser difamada, né? Exatamente. Não sei. É referente a casamento, não me lembro, mas tem a ver com isso, né? Para que a palavra de Deus não seja difamada por causa de Deus. Eu acho que isso tem em Tito. Acho que é Tito 2. Tito 2, Eu acho que é alguma coisa que ele vai dizer, olha, vocês... ele trata a palavra ali como perfume, né? Deixa eu só confirmar. É aqui, ó. A fim de instruir as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casas, bondosas, sujeitas a maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então tem a ver com realmente aquilo que a gente faz, né? Isso. O modo como a gente é como esposa, no caso, que é o contexto aqui. Quando você... E tem uma expressão aqui que é o seguinte, Tito, ele fala isso, ele diz assim, Tito 2:1, mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Aí logo em seguida, ele vai falar sobre os homens serem bons maridos, as mulheres, ele vai falar só sobre exemplo, só sobre testemunho. Ou seja, como é que você está de acordo com a sã doutrina? Quando você pratica aquilo que você está aprendendo na igreja. Quando você está aprendendo ali. Quando é que você... ele vai usar outra expressão que é embelezar a sã doutrina. Né? Quando é que você embeleza a sã doutrina? Qual é o adorno da sã doutrina? É a prática cristã, é a conduta cristã. Né? Exatamente. Então, Efésios 5 também, ele vai chegar pra gente, Paulo vai dizer assim, quando ele fala do relacionamento de Cristo com a igreja, ele vai dizer que Cristo purificou a igreja por meio da lavagem de água, né? Por meio da lavagem de água, vírgula, pela palavra. Então, vê que interessante. O sacrifício de Cristo, né, ele trabalha, né, um dos elementos de um dos nossos sacramentos é a água do batismo. Né? E o que é a água? A água é um símbolo externo para representar o que o Espírito Santo faz na nossa vida por causa do sacrifício de Cristo. O que é que o Espírito Santo faz na nossa vida? Ele nos lava, ele nos purifica. Né? O sacrifício de Cristo, Cristo amou tanto a igreja a ponto de se entregar por ela. E o que foi que ele fez? Ele lavou ela, ele purificou ela, ele tirou a mancha dela, ele tirou a ruga dela. Né? Então, essa é a ideia de você lavar. Né? Então, como é que eu aplico isso? Quando eu prego heresia na igreja, quando eu pego um batismo, que é um sacramento, e digo que ele é um critério de salvação, vejam os católicos, por exemplo, eles têm a mesma prática que a gente. Eles batizam crianças igual a gente. Mas o que é que eles dizem? Isso é necessário para a salvação. E junto com o batismo tem mais 6 sacramentos. Eles pregam isso. Então veja, é como se ele estivesse pegando uma outra água e lavando a igreja. Ele está lavando a igreja, mas ele não está lavando pela palavra. Ele está lavando pelo que ele acha que é certo. Então, qual é a consequência disso? Essa igreja não é a noiva de Cristo. Essa igreja é uma mulher solteira, é uma mulher divorciada, né? Ela está achando que Cristo é o noivo dela, mas ele não é. E ela vai descobrir isso da pior forma, né? Então, nós só podemos lavar a igreja, né, pela palavra, né? Só podemos pregar a palavra, instruir a palavra. Então, ainda no versículo 8, aquele meu plantio, ele vai surgindo para o mundo, né? Aquele que tenta viver de aparência, ele não consegue esconder. E eu acho muito interessante porque é o que prega a psicologia moderna. Né? A psicologia moderna está aí para mostrar que tudo que acontece na sua vida de ruim não é culpa sua. Né? As pessoas pagam para ouvir isso. As pessoas estudam para dizer isso. Que olha, o que acontece na sua vida são as influências, as pessoas ao redor, os gatilhos, né? São os gatilhos. Hoje a moda é a moda do gatilho, né? Ah não, você só fez isso porque ativou um gatilho em você, eu vou ajudar você a não desativar. Então, o mundo já é cheio de orgulhosos. E eu tenho uma pessoa que se diz profissional, dizendo que a culpa nunca é sua, que a culpa nunca é sua, isso não vai funcionar. Versículo 10.
manda embora o zombador e com ele se irá a discórdia, cessarão as discussões e a vergonha, certo? Então, aqui ele está falando das más influências, né? Ele está falando daquele que se junta com o zombador, daquele que se junta com o escarnecedor. É a ideia de comunhão, né? Pegando aqui a figura do segundo sacramento. Eu falei do primeiro, vou falar do segundo também, que é a ideia da mesa. Eu tenho uma mesa, e o que é o segundo sacramento? É uma refeição que você, ali naquele momento, ali você participa com Cristo. Isso é que é uma ideia de comunhão, né? Eu chamo você para minha casa para comer comigo. O que é que eu estou dizendo com isso? Eu estou querendo ter comunhão com você. Paulo chega e usa essa figura lá em 1 Coríntios 10. Ele vai dizer, olha, existem duas mesas, né? Então, se você não está na mesa de Cristo, você está na mesa dos demônios. Se você não está em comunhão com Cristo, não acho que você não está em comunhão com ninguém, não. Você está em comunhão com os demônios, né? Ele é bem... Para depois ele falar da forma errada como eles estão vivendo a ceia do Senhor lá, praticando a ceia do Senhor em 1 Coríntios 11. E esse texto aqui, especificamente, ele não está falando, irmãos, de um irmão que precisa de ajuda. Ele não está falando disso. Ele não está falando de uma pessoa que caiu na igreja, se disciplinou, está sendo disciplinada na igreja, está passando por problema na igreja, necessidade, ou tem um problema com um pecado específico, e aí ele está dizendo assim, se afaste. Enquanto ele estiver assim, se afaste. Não, ele não está falando desse tipo de pessoa. Ele não está falando de um irmão que precisa da sua ajuda. Ele está falando do zombador, né? Ele usa muito essa expressão. Esse zombador aqui, ele é ímpio. É aquela pessoa que ela só abre a boca para dividir, né? Ela só abre a boca para diminuir, não para somar. Certo? Então, essa é a ideia aqui. Mais uma vez, voltando para o serviço na igreja. Certo? O que pecou, mas que precisa de ajuda, esse não é o zombador. O maior exemplo de serviço que a gente tem é o exemplo, de fato, de Cristo, né? Cristo plantou amor e ele colheu amor. Aí você pode perguntar, como assim, Eduardo? Colheu amor? Ele foi crucificado, né? Ele só colheu ódio, né, contra ele. Mas isso foi naquele momento. Logo após isso, ele amou a igreja, ele plantou esse amor, e eu só amo hoje porque ele me amou, né? Nós falamos que ele nos amou primeiro, ele é o primeiro amor, ele deve ser o nosso primeiro amor, e ele nos amou primeiro. Para eu amar, para eu servir, eu só sirvo a igreja porque ele antes serviu a igreja. E existe essa troca de serviço, né? Cristo serviu a igreja, eu sirvo a igreja. Mas eu não posso jamais comparar o meu serviço com o serviço de Cristo. Jamais eu posso comparar. Né? Muitas pessoas querem comparar, querem se colocar no mesmo patamar de Cristo, porque dizem, não, eu também sirvo a igreja. Cristo se entregou por ela, mas eu também sirvo. E na oração exigem de Cristo, porque diz assim, eu estou no mesmo nível de Cristo. Não, Cristo é aquele que maior serviu a igreja, e o serviço dele não pode ser comparado com o nosso. Ele serve a igreja, mas ao mesmo tempo ele é o líder dela, ele é o cabeça dela, como Efésios 1 vai dizer. Então, existe essa troca de serviço, mas eu tenho que ter a consciência que o meu serviço, ele é completamente, a minha pessoa é completamente substituível, e o meu serviço é completamente ínfimo comparado ao que Cristo fez. Então, o fato de eu me afastar, né, é o fato de eu, de fato, me afastar da congregação, me afastar da igreja, para ter comunhão com essas pessoas, isso só vai gerar discórdia. Versículo 11. Quem ama a pureza do coração e é habilidoso no falar, terá a amizade do rei. Isso combina muito com Mateus 12, com Lucas 6, quando fala que a boca fala o que o coração está cheio, né? Ou seja, se eu me nutrir de coisas boas, se eu nutrir o meu coração da palavra de Deus e de coisas boas, aquilo que vai sair de mim não vão ser
palavras torpes, né? A gente viu lá em Efésios 4 que ele fala de falar palavras torpes. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe. E a gente viu naquela ocasião que palavra torpe não é apenas palavrão. Não é você falar palavrão. É você falar tudo aquilo que não edifica, aquilo que vai semear discórdia, né? Tiago vai falar sobre isso. Olha, se você freia a língua, você freia qualquer músculo do corpo. Você freia qualquer parte do corpo. Porque é a coisa mais difícil, né? A falta de ponderação em falar. Às vezes as pessoas elas não têm noção do quanto elas são grossas, né? Ou do quanto ela maltrata o outro. Pense num patrão um patrão de uma empresa, como ele trata seus funcionários, né? Ele maltrata os seus funcionários, mas ele não vê como maltratar. Ele foi ensinado que é assim que se trata um funcionário, né? Se você perguntar ele, por que você é tão grosso? Não, não estou sendo grosso. Eu estou apenas agindo como um patrão deve agir com o empregado. Muitas vezes ele não tem noção do tamanho da grosseria dele. Vá perguntar a esse funcionário o que é que ele acha do patrão. Vá ver uma conversa desse funcionário com outro funcionário. Mas ele não vê aquilo como grosseria, né? Então a gente tem que treinar o nosso coração. É claro que também tem um outro lado. Hoje a gente está na geração do que tudo é ofensa, né? Também tem que ver isso. Existem estudos sérios sobre isso, de como é que as pessoas vão adaptar a geração Z, que eles chamam, ao mercado de trabalho, né? Porque a geração Z não quer pegar no pesado, né? Não quer estar aí cheia de direito, né? Como é que vai ser o futuro? Então, qual é a consequência disso? Qual é a consequência de você ponderar o seu coração e, consequentemente, ser habilidoso no falar? Você terá a amizade do rei, né? E o que é isso? Você vai ser amigo de pessoas famosas? Você vai ter o agrado do rei? Não. Pessoas que estão acima de você vão encontrar favor em se relacionar com você. Vão respeitar você. E eu arrisco dizer, olha, isso acontece com líderes ímpios e salvos, né? Nós temos diversos exemplos na Bíblia de líderes ímpios que respeitaram servos de Deus. A gente está vendo um deles lá em Daniel, Nabucodonosor, em alguns episódios, né? Pense em Faraó com José. Pense em Esté e Mordecai lá com Xerxes, né? Quantos líderes que nós sabíamos que é pagão, que eram pagãos, né? Pense, eu coloquei aqui Neemias com Ciro, né? Que é logo depois ali de Daniel, Neemias com Ciro. Pense no próprio Herodes com João Batista. Aí você diz, não, mas ele mandou matar João Batista. Ele mandou matar porque ele caiu naquela armadilha lá. Não que ele tenha a culpa, né? A culpa foi dele. Mas ele caiu naquela armadilha lá. Mas ele mantinha João Batista preso e ia conversar com João Batista. E gostava de ouvir. A Bíblia fala que ele ia lá ouvir João Batista e ficava perplexo com as coisas que João Batista falava, né? Se eu não me engano, Marcos 6, que fala desse episódio. Então é isso. Embora não ouvisse nada, continuasse ímpio, mas encontrava favor, encontrava respeito no homem muito pobre comparado ao que era o rei, né? Era o ímpio, mas a sabedoria no falar causa esse efeito. É o que Salomão está dizendo aqui pra gente. Versículo 12. Os olhos do Senhor preservam o conhecimento, mas ele subverte as palavras dos infiéis, né? Então, Deus, é claro aqui, como ele está dizendo, que é Deus que confunde os ímpios, né? Ele confunde a mente deles, ele confunde o raciocínio deles, né? E agora ele vai falar sobre essa tolice, mas ele vai aplicar ao preguiçoso, como ele várias vezes fala do preguiçoso. Ele vai dizer assim, olha, o tolo também fala coisas inconsequentes. O tolo também expressa, né? Não é sábio no falar, versículo 13. O preguiçoso diz, um leão está lá fora, serei morto no meio da rua, né? Eu acho muito interessante essa frase do preguiçoso. O preguiçoso é um tolo, né? Diz, olha, tem leão lá fora, eu vou ser morto no meio da rua. Por que ele está usando essa desculpa? O que é que vocês acham?
Por que essa desculpa? Porque logo a desculpa do leão, né? Tem um leão lá fora. Do nada ele, ó, o preguiçoso chega e diz assim, ó, tem um leão lá fora e eu vou ser morto no meio da rua. Vai chover, eu posso me molhar. Isso. Tá lá. É isso mesmo. São as desculpas, né? Ele usa, creio eu, um recurso do exagero aqui, né? Ele bota uma coisa bem esdrúxula, né? Que coisa ridícula, a pessoa não vai sair de casa porque está com medo de um leão. É claro que existiam muito mais leões andando na rua na época de Salomão do que hoje em dia, né? Hoje em dia a gente não... Quantos profetas eram comidos por leão, por urso, né, pastor? Então isso aí era uma verdade, mas era um perigo de fato, mas assim, você vai deixar de viver por causa disso? É claro que ele está usando uma desculpa aqui para não trabalhar, ele está usando uma desculpa para não sair de casa, né? Então é aquela pessoa que diz, não, olha, se eu sair de casa chovendo, eu posso pegar uma pneumonia, imagina. Eu posso pegar um resfriado, passar o resfriado para minha filha de 7 meses, ela pegar uma pneumonia e morrer. Oh, que coisa terrível. Então, assim, o mal menor, né? Eu vou ficar em casa, ou seja, numa desculpa de preservar a vida, uma capa de preservar a vida, na verdade eu não quero trabalhar. Então, as outras pessoas não vão ser comidas por um leão, não, só você, né? O cara do iFood que está trazendo sua comida, porque você não quer trabalhar, você pedir um almoço, ele não vai ser comido por um leão, não, só você, né? Ele não vai ser atingido por uma chuva, não, só você. Né? Então tudo vai acontecer só com você. É claro que essa é a desculpa do preguiçoso. Existem pessoas que não vão para o culto e existem pessoas que não vão para o culto. Como assim? Tem pessoas que não vão para o culto. E é interessante porque quando a gente vai conhecendo a igreja e passando um tempo na igreja, a gente vai conhecendo as pessoas. E aí a gente sabe exatamente aquela pessoa que ela não vem porque ela tem uma dificuldade com o quarto mandamento. Né? De tantas vezes e de tantas desculpas que ela já deu, você olha assim e diz assim, não, essa pessoa de fato tem dificuldade em vir para a igreja. E tem pessoas que não. Se ela não veio, aconteceu alguma coisa. Né? Então, não, ela vem todo domingo. Ela não deixa, se ela não veio, ou ela está doente, a gente já sabe, fulano não veio, ou está doente, ou viajou, ou teve um imprevisto. Aconteceu em casa dormindo, de perna pro ar, ele não ficou. E tem pessoas que a gente, mais uma vez, né, tá com problema. Então, a gente sabe, a gente conhece, a gente convive. Então, assim, eu tenho uma prática que é o seguinte, aquela pessoa que geralmente não vem, eu evito ficar perguntando por que ela não veio. Por quê? Eu devia perguntar, porque eu sou pastor, sei o quê. Porque eu sei que eu vou ouvir mais uma desculpa esfarrapada. Né? E veja só, chega uma hora que a desculpa é tão esfarrapada que vira isso aqui, ó, um leão pode estar por aí, eu vou ser comido. Eu sou doido de sair de casa, entendeu? A pessoa, ela não tem, o pecado faz isso, né? Ela vai perdendo a noção da realidade. E ela vai encarando dificuldades que não existem. E você diz, poxa, olha o motivo que a pessoa disse que não veio para o culto, ou que não foi trabalhar, ou que não fez isso. É a cegueira do pecado, né? A ponto da pessoa ficar com medo mesmo de um leão. Né? Ou achar, veja, ela está achando que eu vou engolir isso, né? Ela está dizendo com toda certeza que eu vou acreditar nisso. Aí pense nisso, né? Se eu não engulo, imagina Deus, né? Que são dos corações. Ele engole. Eu vou dar um exemplo lá de São Paulo. Ela voltou pra mim e falei, já vai virar. Não, menino. Calma, menino. Tá assustado, é? Não. A gente teve um domingo lá. É muito interessante. Lá em São Paulo, eu tava até conversando isso com o Heavy. Tem igrejas que só tem culto domingo de manhã, né, pastor? Só tem culto domingo. Veja. Eu acho que 50% das igrejas presbiterianas só tem culto pela manhã. Culto de manhã é escola dominical, pronto. Aí eu adoro as desculpas, né? Quer dizer, eu não adoro. Mas aí eu fico perguntando, rapaz, por que não tem à noite também? Não, porque teve um que disse assim, São Paulo é muito diferente de Recife, Eduardo. Eu disse, por quê?
São Paulo é muito grande. Sim, São Paulo tem carro, não, tem, tem meio de transporte, não, mas andar por aqui é muito, muito perigoso. Não tem condições de ter culto à noite aqui em São Paulo. Entendeu? Veja, a pessoa acredita no leão que está no meio da rua, entendeu? Ela acredita nisso. Eu olho assim, caramba, tem um show, essa mesma pessoa que falou comigo, ela vai de noite, de madrugada. Tem um negócio, o povo dá um jeito. Tem jogo do Brasil, todo mundo vai pra cá, todo mundo. Mas o culto, domingo à noite, São Paulo é muito perigoso. Entendeu? É um negócio assim, são várias desculpas. Aí tem outro que diz outra coisa, que é mais produtivo de manhã. Aí, disse, aí teve um que eu tenho mais intimidade, que eu disse assim, eu queria ver a passagem da Bíblia que diz assim, vocês interpretam que o dia do Senhor é quando tem sol, e não é a noite do Senhor? Eu disse. Mas eu digo, é brincadeira, né? Aí eu digo, vocês interpretam que o dia do Senhor é só quando tem sol, e a noite já não é dia, né? É noite do Senhor. Não tem na Bíblia noite do Senhor, né? Aí ele ficou brincando lá, calado. Mas só um exemplo que peguei, eu fui para um culto de uma igreja que só tinha domingo de manhã. Só tinha de manhã. Aí à noite, obviamente, eu fui procurar uma igreja. Uma igreja que tinha noite. Aí tinha uma igreja lá perto da casa da tia de Mariana que você ia andando, 4 minutos andando. Igreja presbiteriana. Aí eu disse, pô, e não conhecia. Igreja pequenininha, lembrava muito a nossa, assim. Aí, uma placa bem grande, né, Mariana? Culto, 9 horas, escola dominical 10 e 7 horas da noite, até achei tarde, né? 7 horas da noite, culto. Cheguei lá, 7 em ponto, a igreja fechada. 7 em ponto. Aí eu já fiquei com raiva, porque eu disse assim, eu vou pra onde agora? Qual é a igreja que tá aberta às 7 horas da noite? O culto já tá terminando. Fechado. Aí eu tava com o tio de Mariana, aí o tio de Mariana já começou a tirar onda, né? Foi no dia da final da Copa. Aí o tio de Mariana começou, e seus irmãos estão vendo o jogo. Aí, cara, e eu calado. E eu arretado, que eu disse, pô, não vou mais pra igreja nenhuma. Aí tinha uma igreja a 4 minutos dessa, também presbiteriana. Aí eu fui ver no Google, culto de 6h30. Eu disse, a gente pelo menos vai chegar atrasado, mas vai ver a pregação. Cheguei lá, a igreja fechada. Também. Aí ele tirou onda, eita o jogo, o presbiteriano fecha quando tem final de Copa. KKKK. Terminou, que eu não fui pra canto nenhum, porque já era 7h30 da noite. E aí já era. Eu disse, não, ainda tentei fazer um culto doméstico na casa da tia Mariana e gente que só, Heloísa chorando, acabou, foi um desastre. Não fez nada. Aí assim, fiquei. Aí só pra fechar. Mariana pegou o WhatsApp da placa lá da igreja da Presbiteriana da Saúde. E o WhatsApp caía diretamente no WhatsApp do pastor. Aí ela perguntou, pastor, eu vim aqui na sua igreja e não teve culto à noite, por quê? Aí ele só respondeu segunda-feira. Ele estava assistindo o jogo, né? Depois de segunda-feira, aí ele, não, porque eu tô de férias. Aí só tem quando eu tô de férias, só tem de manhã. Aí você vê assim, veja, porque eu tô de férias, a igreja vai parar, né? Poxa, e os irmãos, não, eu tô de férias, então, irmãos, eu tô de férias, só tem de manhã. Então, veja, ele, se você for discutir com eles, isso aí é o leão da rua, entendeu? É uma coisa completamente normal, não tem problema. Eu sou um radical, eu sou um puritano, eu sou uma pessoa que quero monopolizar, quero aparecer. Entendeu? Isso é o normal, mas a gente sabe que isso é desculpa, né? Então, como o preguiçoso ele acredita na sua mentira e naquilo que ele cria, né? Só para concluir, o último aqui, né? Cova profunda é a boca da mulher estranha, aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela, né? Ele está falando aqui agora ele saiu do preguiçoso para falar de uma prostituta mesmo, entrando aqui para a imoralidade. Se você cair na lábia, se você abrir ouvidos para a mulher imoral, você vai cair numa cova profunda, né? Se você ouvir a tolice dela. O que é uma cova profunda? É uma cova que você não consegue sair, né? Pense aí, a gente vai para Daniel, pense na cova dos leões. Imagine uma cova onde eu consigo prender leões, que são grandes, que são inteligentes, que sabem pular, né? Tem que ser uma cova muito profunda, você não vai sair, porque você vai cair nas mãos da mulher estranha, né? Ele chega aqui da mulher estranha. Todos esses exemplos que ele fala sobre o tolo, sobre o preguiçoso,
sobre a mulher estranha, sobre você não ouvir o zombador. Ele está dizendo o seguinte, olha, você não tem força em si mesmo para andar com essas pessoas, para ouvir essas pessoas e você achar que você vai ser forte e não vai se contaminar, né? A ideia é essa. Se distancie dessas pessoas. Você não pode ter comunhão com essas pessoas. Você não pode compactuar da mesa dessas pessoas, né? Você tem que mandar embora. A ideia é essa. Porque senão você vai se contaminar, né? Então, pelo menos é esse ensinamento que eu tiro aqui desses provérbios. Amém?